Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 20 de junho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira o mal. Lucas 6:45. Meta do mês: desenvolver o esquecimento das ofensas. Às vezes, aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício. André Luiz, no livro Respostas da Vida. Meta do dia: exercitar compaixão como antídoto contra a mágoa. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus a bênção da compaixão. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar-nos diante de Ti para agradecer-te pela noite, para agradecer-te pelo dia que se aproxima. Nós agradecemos, Jesus, por sempre nos ensinar o caminho do bem. Que consigamos no dia de hoje desenvolver o sentimento da compaixão, da misericórdia, que o seu amor seja com todos nós. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, terça-feira, às 8 horas da noite, nós teremos a reunião pública em nossa casa espírita. E nós vamos iniciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá da introdução. Então, a semana passada, nós encerramos o estudo do Evangelho e vamos retomar agora. Então, é muito bom você estar conosco, estudando essa obra maravilhosa que é o Evangelho. Então, hoje, às 8 horas, será transmitida pelo Zoom. Então, os amigos que estão em tratamento, que residem em outras cidades, receberão o link da nossa reunião para estar conosco. Meus amigos, queremos lembrar que em agosto, nós vamos iniciar os cursos da Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Então, você já vai programando aí na sua agenda, organizando-a para participar conosco. Venha conhecer o Espiritismo. Você não acha que é a hora de iniciarmos essa tarefa? Então, venha conosco estudar a doutrina espírita. Queremos lembrar também aos amigos que agora, no mês de julho, nos dias 22 e 23, nós estaremos realizando um encontro fraterno lá na cidade de Nova Monte Verde, na Casa Espírita Allan Kardec. Então, os amigos aí de Nova Monte Verde já vão se organizando, planejando as tarefas para no sábado e no domingo, do dia 22 e 23 de julho, estar conosco estudando a doutrina espírita. E os amigos aqui da cidade de Alto Floresta também podem se organizar para ir em caravana até essa cidade que fica perto de nós. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Imediatamente, gritando, o pai da criancinha dizia: eu creio, socorre minha falta de fé. Marcos capítulo 9, versículo 24. Condição comum. Aquele homem da multidão, aproximando-se de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade,
são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior, participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis. Cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Então, movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 123. Meus amigos, esse trecho do Evangelho de Marcos nos remete a uma reflexão muito importante que, às vezes, a gente não se percebe em fazer. O Emmanuel nos citando aqui essa reflexão, que muitas vezes nós vamos para a casa espírita por causa de alguém que a gente conheceu, e não por causa do Cristo. E esse é o nosso engano, o nosso erro. Ou a gente está numa igreja X por causa do pastor, por causa do padre. E o que acontece? O dia que o pregador espírita, o padre ou pastor tem uma queda, a gente se afasta. Ou fizeram algo que não concordei, se afasta. Por quê? Porque nós estamos colocando a nossa fé na pessoa que ali está. E nós sabemos que nós, seres humanos, somos falíveis. Nós erramos. E nós não podemos terceirizar a nossa fé. Nós temos que criar dentro de nós esse ambiente íntimo de fé. De perceber que o outro foi simplesmente alguém utilizado por Jesus para nos conduzir ao Evangelho, mas ele não é o exemplo. O exemplo é Jesus. A pessoa que me convidou para a casa espírita não é o meu exemplo. E por isso ela vai ter uma derrapada. E aí a gente tem que entender que essa pessoa ela é humana. Por ser humana, ela é falível na condição em que nós nos encontramos, assim como eu também sou falível. Então, nós não podemos colocar a nossa fé no outro, mas no Cristo, na obra do Cristo, né? E eu queria trazer para vocês, para os amigos, o que aconteceu com esse pai que estava com esse menino obsedado. Existia um diálogo anterior que
os apóstolos foram chamados para fazer essa desobsessão. Só que os apóstolos, diz o Pai no texto do Evangelho, que eles não conseguiram fazer a desobsessão. E aí, o que Jesus fala? Fala para esse senhor, né? Para a geração toda que ali se encontrava. Que eram pessoas sem fé, que eram pessoas incrédulas. E é isso que a gente tem que atinar também. Às vezes a gente busca uma casa espírita para fazer um tratamento espiritual, a gente acha que lá vai ter como uma fada madrinha, uma varinha de condom que vai fazer todo o problema nosso sumir. Não, meus amigos. Porque para o problema nosso acontecer um milagre, vamos falar dessa maneira, precisa da reforma íntima. Precisa da minha modificação. Como que eu quero uma cura se eu não colaboro com essa cura? Eu quero que Jesus venha lá do mundo astral, das paragens superiores, e venha aqui, faça um milagre, transforma, tira todas as minhas dores, as minhas angústias. Pronto, sou uma nova pessoa. Não é assim, eu tenho que mudar dentro de mim. Eu tenho que me transformar. Então, Jesus diz aqui para o Pai: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Aí manda trazer a criança até ele, o menino, né? Então ele leva lá. E aí ele fala que isso é porque o povo não tinha fé. E ele continua dizendo, né? Aí o homem até faz dá uma ideia assim, meio que de deboche, né? Então Jesus lhe diz, porque ele fala assim, ó, mas se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Aí Jesus disse, se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Então, tudo que nós podemos conseguir tudo se de fato nós acreditamos. E quando Jesus fala em acreditar, é de transformar. Não é só abrir a boca e falar, ah, Jesus, eu creio. Não, né? É uma questão de mudança. Porque no finalzinho dessa historinha, ele diz assim, essa espécie não pode sair a não ser com a oração. Então, se não houver uma mudança no nosso ser, de como nós estamos vendo as coisas, não teremos a cura. Não é porque o Deus é ruim, porque Jesus é ruim, porque Jesus não quer. É porque nós não mudamos, porque nós não transformamos a nós mesmos. O que Jesus dizia a todos que sentiam-se curados? Não peques mais. E esse é o chamamento que ele faz para nós. Não peques mais. Então, ou seja, muda, transforma a tua vida. É hora de transformar. Nós não podemos mais esperar. Meus amigos, então podemos. Eu sempre trago aqui um ponto de vista restrito. Você pode ter outro ponto de vista, você pode ter outra compreensão, né? E do entendimento do Evangelho. Não tem problema, tá bom? Caso os amigos tenham desejo de colaborar mais, de fazer perguntas ou alguma outra questão lá no bate-papo, fique à vontade e no decorrer das nossas gravações a gente vai tentando responder às perguntas, tá bom? Meus amigos, que Deus nos abençoe. Vamos fazer prece? Amado Mestre Jesus, rogamos a Ti, aumenta a nossa fé. Ainda somos muito fracos. Nós deixamos-nos vencer pelas dificuldades. Fortalece a nossa coragem, fortalece a nossa fé.
para que possamos desenvolver em nosso íntimo a nossa transformação. Que possamos, Jesus, a cada dia sermos uma pessoa melhor. Fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.